Saudações a todos, chamo-me Neira Celina Magaia, do curso de Gestão Empresarial, e irei apresentar a norma 22. Ativos não correntes detidos para venda e unidades operacionais descontínuos. Temos aqui a estrutura de trabalho, temos a introdução, objetivo, âmbito, classificação dos ativos não correntes como detidos para a venda, mensuração de ativos não correntes classificados, ativos não correntes que estão para ser abandonados, reconhecimento e reversão de perdas por imparidade, apresentação e divulgação, e temos o caso prático. A norma 22 estabelece os critérios para a classificação da mensuração, apresentação dos ativos não correntes detidos para a venda e das unidades operacionais descontínuas. Esta norma tem como objetivo garantir que esses ativos sejam apresentados separadamente nas DFs, que são demonstrações financeiras, refletindo a sua alienação iminente e fornecendo informações úteis aos utilizadores sobre operações que já não fazem parte da atividade principal da entidade. A norma 22, ela exige a aplicação do método da aquisição, que envolve identificar o adquirente, determinar a data da aquisição, mensurar o custo da combinação e alocar esse custo aos ativos e passivos adquiridos de acordo com seu justo valor. O objetivo desta norma é estabelecer procedimentos para a contabilização de ativos detidos para venda e apresentação, divulgação de unidades operacionais descontínuas. Âmbito. Esta norma aplica-se a todos os ativos correntes não detidos para a venda de uma entidade para efeitos desta norma. A referência a ativos não correntes detidos para a venda é extensiva a grupos de ativos para alienação. Classificação dos ativos não correntes como detidos para a venda. Um ativo não corrente deve ser classificado como detido para a venda quando a empresa deixa de utilizá-lo no seu funcionamento normal e pretende recuperar o seu valor principalmente por meio da venda e não pela sua utilização contínua. Isso também se aplica a ativos que estão para ser abandonados, desde que a sua recuperação seja feita através de uma transação de venda. Mensuração de ativos não correntes classificados como detidos para a venda. Uma vez classificados como detidos para a venda, o ativo deve ser mensurado pelo menor valor entre a quantia registrada na contabilidade e o justo valor, deduzido dos custos de venda. Mesmo que a venda esteja prevista para acontecer num prazo superior a 1 ano, essa regra mantém-se válida. Se esse valor for inferior ao valor contabilístico, deve-se reconhecer uma perda por imparidade. Caso haja uma redução posterior no valor justo,
Essa nova diferença também deve ser registrada como perda. Se por algum motivo a empresa decidir não vender mais o ativo, ele deve voltar à sua classificação anterior e o valor deve ser ajustado considerando a amortização ou reavaliação que teria ocorrido se ele nunca tivesse sido classificado como detido para a venda. Ativos não correntes que estão a ser abandonados. Bom, os ativos não correntes que estão a ser abandonados são bens da empresa, como máquinas, edifícios e equipamentos, que deixarão de ser usados nas operações normais e não serão mantidos nem substituídos. A empresa decide parar de usá-los de forma definitiva, seja por estarem obsoletos, danificados ou por já não fazerem parte da estratégia do negócio. Mesmo que não estejam em uso, esses ativos podem ser classificados como detidos por venda, mas só se a empresa pretender vendê-los e se a venda for altamente provável, ou seja, já existe um plano formal para a venda. O ativo está disponível para ser vendido em condições normais. A venda deve acontecer dentro de 12 meses. Se houver intenção de venda, é sim apenas o abandono, sem gerar receita com isso. Então, o ativo não se classifica como detido para venda e continua a ser tratado como um ativo não corrente, mas com reconhecimento de perda por imparidade, se for o caso. Reconhecimento e reversão de perdas por imparidade. Uma entidade deve reconhecer uma perda por imparidade relativamente a qualquer redução inicial ou posterior do ativo para o justo valor menos os custos de venda neste caso. Uma entidade não deve amortizar um ativo não corrente enquanto estiver classificado como detido para a venda ou enquanto fizer parte de um grupo para alienação classificado como detido para a venda. Isso acontece quando o valor recuperável de um ativo, ou seja, o maior entre o valor de uso e o valor justo, menos os custos de venda, é menor do que o valor contabilístico, o valor pelo qual ele está registrado no balanço. Isso ocorre quando a empresa tem de reconhecer uma perda, chamada de perda por imparidade, que representa o montante pelo qual o ativo foi desvalorizado. Essa perda é registrada como uma despesa no resultado do período. E também irei falar da apresentação e divulgação. Na demonstração financeira, os ativos detidos para a venda devem ser apresentados separadamente. Quando se trata de unidades operacionais descontinuadas, deve ser apresentada uma quantia única do resultado do exercício, englobando o total da operação. Além disso, deve-se apresentar uma análise desse valor, os fluxos de caixa líquidos atribuíveis às atividades da unidade e a parte do resultado que pertence aos detentores de capital. Devem ainda ser divulgadas informações como a descrição do ativo, os factos e circunstâncias da venda e o segmento em que o ativo estava incluindo. E temos aqui um exercício que diz o seguinte:
Em julho de 2014, a empresa confusionista Gelda decidiu vender uma máquina da produção. O valor estimado de venda era de 400 mil meticais, sem custos associados. O valor contabilístico da máquina, à data de 31 de julho, era de 600 mil meticais, com base num custo de aquisição de 1.200.000 meticais e uma amortização acumulada de 600 mil. Entre janeiro e julho de 2014, a empresa ainda registrou 60 mil meticais de amortização adicional, o que reduziu o valor líquido da máquina para 530 mil meticais. Como o valor realizável da venda era inferior, ou seja, 400 mil, foi necessário reconhecer uma perda por imparidade de 130 mil meticais. Bom, a minha apresentação sobre a norma 22 termina por aqui. Muito obrigado pela atenção dispensada.